Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso canal e também a mais uma videoaula da lição dos jovens. Hoje a lição de número 5 e o tema é esse que está aí: Conselhos valiosos para a vida cristã em família. Esse é o texto do dia, que no caso nós chamamos de texto áureo, né? Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós temos a síntese também, que está ali, o matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. Para essa aula, eu usei este livro do Hernandes Dias Lopes, que é um comentário expositivo de 1 Pedro, e ele que eu usei para trazer algumas ideias aqui para a nossa aula de hoje. Eu não vou estar abordando diretamente o que está escrito na lição, até porque você já tem a lição em mãos. Então, a minha ideia é nós conversarmos a respeito dos versículos ali de 1 Pedro, do capítulo 3, do versículo 1 ao 7, e aí você vai colocando isso dentro de cada um dos dois pontos, né? Nós temos o ponto 1, ponto 2, e dentro de cada um deles existem outros 3 pontos. Então, aí você vai colocando isso de acordo com a sua aula. Aqui atrás nós temos os objetivos, né, que a lição já traz, que é descrever, explicar e aprender. Descrever a conduta da mulher cristã segundo as Escrituras, explicar e incentivar a busca pelo padrão da verdadeira beleza e aprender sobre os deveres conjugais do homem cristão. Esse slide que eu estou usando, ele é nada mais nada menos do que o meu sermão. Então, as minhas anotações, aquilo que eu escrevi, eu vou estar compartilhando com vocês aqui na tela. Não seria o meu slide que eu usaria na aula, até porque a ideia aqui é compartilhar com vocês alguns subsídios e não a aula em si. Então, conforme eu vou passando aqui os slides, vocês vão tendo acesso às minhas anotações. Nós precisamos primeiro entender o contexto a qual 1 Pedro está sendo escrito. Ora, é bem verdade que a Bíblia não foi escrita diretamente para nós. Ela foi escrita para um povo específico, para um período específico e para em um momento onde existia uma cultura específica. É como uma carta endereçada a você e eu falar que essa carta é minha. Não, pode ter verdades ali, podem ter assuntos que desrespeitam a mim, mas essa carta foi endereçada a você. Dessa forma é a Bíblia. As verdades escritas nelas podem ser usadas nos dias de hoje, pode ser usadas no nosso cotidiano, as palavras escritas ali são verdades, mas ela foi escrita dentro de um contexto, e específica a um povo e também diz respeito a nós, mas é importante nós entender o contexto. Então, primeiro ponto ali, na época as mulheres enfrentavam mais dificuldades culturais que os homens. E as mulheres da época também enfrentavam mais dificuldades culturais naquela época do que nos dias atuais. Outro ponto, os casamentos na época eram mistos, né? Ou seja, um homem tinha mais do que uma mulher. A cultura prevalente era judaica, grega e romana, ou seja, ela dava aos homens todos os privilégios e às mulheres todos os deveres, ou seja, era uma cultura, além de ser uma cultura patriarcal, uma cultura extremamente machista. Na cultura do primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido, e se a esposa se tornasse cristã, o marido a consideraria infiel a ele e a sua religião pagã. É por isso que Pedro vai falar logo no primeiro versículo ali, a respeito dela ganhar o seu marido sem palavras, tá? As mulheres do primeiro século não tinham participação na vida pública nem acesso ao trabalho fora do lar. Não remete à nossa realidade atual. As mulheres elas têm atividade tanto na partição pública quanto no comércio, enfim, as mulheres já podem trabalhar. Ponto 5 ali, as mulheres ricas gastavam seu tempo em coisas fúteis e muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, relegando a uma posição
de descanso e cultivo da beleza interior. E é por isso também que Pedro vai falar a respeito do enfeite delas não seja o exterior, mas sim o interior. Então elas gastavam seu tempo, gastavam o dinheiro que possuía naquilo que era exterior. E é por isso que Pedro está escrevendo algumas coisas aqui e que nós vamos abordar hoje. E aqui tem uma frase muito importante, que o desafio do cristianismo era e é anunciar a mulher não como uma coisa, mas como uma pessoa, não uma escrava, mas uma princesa livre, não inferior, mas digna de toda a honra. Por que eu vou falar isso? Porque a partir do momento que você começa a ler o capítulo 3, mais especificamente do versículo 1 ao 7, as mulheres podem achar que Pedro está sendo insensível, que Pedro está sendo machista, ou até mesmo usam esses textos aqui, algumas mulheres, para dizer que a Bíblia é um livro machista, onde ele está colocando a mulher em um local onde ela não deveria estar, que é um local de baixo nível. E não é verdade isso. O cristianismo, ele eleva a mulher, e nós vamos abordar isso também. É bem provável que logo nos primeiros instantes da sua aula, logo que você estiver lendo os textos, lendo o texto, algumas moças elas já vão começar a te questionar ou até ficar um pouco emborrada pelo que está sendo escrito, tá? O que está sendo lido, no caso, o que Pedro escreveu, tá ok? Eu aconselho primeiro de tudo, esteja preparado para perguntas, esteja muito preparado para perguntas. Nós vamos falar, esse é um texto que ele vai trazer, ele vai abordar, não necessariamente a revista, mas os seus alunos vão abordar a questão do machismo e feminismo, nós vamos falar sobre isso também, mas principalmente que você esteja preparado em oração e também que você tenha lido outros materiais e até subsídios para especificamente essa palavra aqui, tá ok? Outra dica que eu posso dar para você, que vai ser muito legal, se você gosta de ver o circo pegar fogo, eu pessoalmente gosto de ver isso, desde que eu esteja preparado para responder e apagar o fogo quando necessário. Seria interessante você dividir a classe em dois, meninos e meninas, e seria importante com que eles fossem debatendo enquanto a lição vai sendo feita, né? É bem verdade que essa lição ela está muito mais voltada ao público feminino, mas no final vocês vão observar que vai pegar bastante para o público masculino também. Então, é algo que eu faria se eu fosse dar essa aula, tá? Então, o primeiro ponto que a lição traz ali é a conduta da mulher cristã, e depois tem 3 pontos ali que vai falar sobre a submissão da esposa cristã, o valor da mulher no cristianismo e ganhando o esposo não crente. Então, eu vou falar nos próximos slides tudo dentro disso aqui e já vou entrar no feminismo versus machismo, tá? Então, a conduta da mulher cristã. Primeiro, a submissão da esposa cristã, que é o ponto que está ali. A palavra submissão é um termo militar que significa sob uma hierarquia, abaixo de uma missão. O primeiro ponto que nós entendemos, ou que equivocadamente podemos entender, que submissão é você estar abaixo, você está no nível inferior. Mas nós temos um exemplo muito bacana aqui da submissão de Cristo Jesus, ou da igreja em si. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Uma vez que a esposa é submissa a Cristo, ela se submete a seu marido. Ou seja, submissão é uma questão de você entender o seu papel. Não de respeito apenas à mulher, mas de respeito a nós como corpo também, né? Eu, como um cristão, eu como membro de uma igreja, eu estou submisso a alguma coisa. Submissão, eu gosto de dizer que ela você está abaixo de uma missão. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa e a missão que Deus me deu foi a missão de sacerdote. Eu sou sacerdote do lar e eu preciso levar o meu lar a engrandecer e a glorificar o nome de Deus. O meu lar precisa ser um refúgio, inclusive para outras pessoas verem o agir de Deus
nas nossas vidas. A minha esposa, ela está junto comigo nessa missão. Ela é minha auxiliadora para que eu consiga fazer do meu lar um ambiente agradável, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade. Para que o meu sacerdócio venha ser eficaz, eu preciso ter a minha adjuntora, eu preciso ter a minha auxiliadora, que é a minha esposa. Então nós estamos juntos na mesma missão. A missão que Deus ortogou a mim, mas que ela está junto comigo. Então, numa síntese, nossa, bem simplista mesmo, isso seria submissão. Mas provavelmente já vai começar a pegar fogo e eu quero dizer o que não é submissão. Submissão não é inferioridade. O filho tem a mesma substância do pai. Em nenhum lugar das Escrituras a Bíblia fala que Jesus Cristo é inferior a Deus Pai. Contudo, na economia da redenção, Cristo submeteu-se ao Pai sem jamais ser inferior ao pai. Do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher e nem por isso a mulher é inferior ao marido, né? Cristo, ou melhor, Deus fez homem e mulher da mesma substância, fizeram a sua imagem e semelhança. Então, perante Deus, ambos são iguais. Podem ter estruturas diferentes, mas perante Deus são iguais, com missões diferentes. Então, submissão não é inferioridade. Pelo contrário, ela faz com que você eleve aquele que está ao seu lado para atingir a missão que foi dada a ele, que foi proposta a ele. Submissão não é subserviência. A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando este se insurge contra os princípios de Deus. E ali eu coloquei o exemplo de Abraão e Sara no Egito. Abraão fala para Sara, olha, diga que você é minha irmã para que eu não venha morrer. Apesar disso estar escrito na Bíblia, não é um padrão bíblico, certo? Sara mentiu, Sara se omitiu para salvar o seu marido. Biblicamente ela estava errada. Isso não é submissão, isso é conivência com o pecado de Abraão e teve consequências por causa disso. Ah, então eu preciso concordar com tudo que o meu esposo fazer, tudo que o meu marido fazer? Não, não. Se o que ele está fazendo não é bíblico, não é moral, não tem princípio cristão no que ele está fazendo, submissão não significa você concordar, inclusive, com as práticas erradas e também a fazer. Para isso, precisa haver oração, para isso precisa haver graça de Deus, para você entender como que você vai se submeter a algumas coisas e a outras as não. Então, não é subserviência. Submissão não é um status de gênero, nós vamos falar um pouco mais disso depois, mas Pedro diz que as mulheres devem ser submissas a seu próprio marido, e não a qualquer homem. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Eu vou passar o próximo aqui, porque nós vamos falar isso sobre o que é submissão. Tá? A submissão da esposa ao marido ela é exclusiva. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. A submissão não é uma questão de gênero. Pedro não ensina que todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. A esposa deve ser submissa ao seu marido. Então não é uma questão de machismo, tá? A questão da submissão não é porque ele é homem que a mulher precisa ser submissa a ele. Não, porque ele é seu marido. Porque ele é seu sacerdote, porque ele é seu pastor, porque ele cuida de você, tá? Então, não é a todos os homens. Pedro está falando ali, a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Então, o primeiro momento que nós combatemos a fala das feministas de que isso é uma fala machista é aqui. Não está desrespeitando apenas porque ele é homem. Não, você precisa ser submissa porque ele é o seu marido, porque ele ama você, porque ele te ama assim como Cristo amou a igreja. Então, por causa disso, você é submissa a ele. Daí tem a ver com o ponto que a gente estava falando antes, o que não é submissão. A submissão da esposa ao marido é exemplificada em Cristo. A palavra igualmente ou semelhantemente remete ao exemplo de Jesus Cristo, que a gente está falando no capítulo 2, versículo 21 a 25 de 1 Pedro também. Assim como Jesus foi submisso à vontade de Deus, a esposa deve seguir o seu exemplo. O maior, o mais nobre e o supremo exemplo de submissão é encontrado em Cristo. Então, submissão ao marido, ela é exemplificada na pessoa de Cristo Jesus. Cristo foi o maior exemplo de alguém que foi submisso à missão que Deus lhe passou. Então, mulher é submissa porque Cristo foi submisso também. E nós homens, nós também somos submissos a nossos pastores,
aos nossos líderes, porque Deus colocou uma missão sobre eles, então nós estamos abaixo dessa missão. Então, cabe a mim, como homem, estar abaixo da missão, por exemplo, do meu pastor da igreja. Qual é a missão que Deus delegou ao pastor da igreja? A pastorear, a fazer com que essa igreja seja relevante, a fazer com que essa igreja venha crescer cada vez mais. Então, eu estou abaixo dessa missão. Então, eu preciso, ao lado do meu pastor, estar submisso à sua missão e fazer com que essa igreja venha alcançar a missão que foi proposta ao pastor. E não apenas ao pastor, mas também diz respeito a mim. A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade, que daí nós estamos... isso aqui já entra no ponto 3, ganhando o esposo não crente, né? A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. A submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz. Fala mais alto que eloquentes discursos. A vida exemplar é melhor que palavras. O mais eficiente método de evangelização dentro do casamento é o testemunho irrepreensível. A esposa ganhará o marido para Cristo por meio de sua conduta e de seu caráter, não pela argumentação, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. Então, submissão é uma oportunidade de você evangelizar, de você cuidar, não apenas do seu marido, mas também da sua família. Isso diz respeito aos filhos, isso diz respeito, inclusive, aos netos, porque a submissão da mulher vai fazer com que o marido seja ganho, o evangelho venha encontrar Cristo. Ou melhor, através do evangelho, o marido venha encontrar a Cristo. Tá ok? É possível que já começou a entrar no assunto da sua aula algumas coisas como machismo e feminismo, tá? Então, eu vou levantar algumas questões que podem ser levantadas na sua aula também, que é o seguinte, que hoje, em nome de Deus, tem se negado às mulheres o privilégio de orar em público e de pregar a palavra de Deus, mas o profeta Joel disse que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e nesse tempo os filhos e filhas profetizariam. É capaz que existem resquícios ainda de uma velha cultura onde prega que a mulher não tem direito algum dentro da igreja, a mulher tem que ficar em silêncio, nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, precisamos cuidar, tá? A Bíblia não remete a isso. Porque, olha só, entre os 120 discípulos que estavam no cenáculo e que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar sobre a grandeza de Deus, estavam Maria e outras mulheres. Você pode acompanhar lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Então, se o Espírito Santo foi derramado sobre a vida das mulheres, então elas também têm autonomia, elas também têm o privilégio de ministrar e de falar sobre as coisas de Deus. A mesma Bíblia que estabelece a ordenação para os ofícios sagrados apenas para os homens, também concede às mulheres o privilégio de pregar a palavra. Tá? O contexto de 1 Coríntios 14, 34 e 35, que Paulo está falando para que a mulher fique em silêncio, e Timóteo também, revela que Paulo está proibindo as mulheres de exercerem autoridade sobre o marido. Não podemos usar esses dois textos para impedir as mulheres de anunciar a palavra de Deus, contrariando o ensino geral das Escrituras. O que Paulo vai falar, inclusive, nessas duas, a Timóteo e a Coríntios, ele está dizendo que a mulher não deveria exercer pastoreio sobre o seu marido, ou exercer justamente autoridade sobre o marido. Mas não consigo entender nas Escrituras, no contexto geral das Escrituras, proibindo mulheres, inclusive, de ministrar a palavra, de evangelizar, de falar a respeito das maravilhas de Cristo. Então, cuidado nessa questão, então você pode trazer isso. Por outro lado, nós temos o feminismo, tá? Que olha só, se o machismo retira das Escrituras o que Deus não concedeu às mulheres, o feminismo acrescenta o que Deus não outorgou às mulheres. Tá? Ou melhor, se o machismo retira das Escrituras o que Deus concedeu às mulheres, perdão, o feminismo acrescenta o que Deus não outorgou às mulheres. Por exemplo, o movimento feminista defende que o texto, como o de 1 Pedro, que nós estamos estudando, reflete apenas a cultura da época e por isso não pode ser aplicado aos nossos dias. Por isso que nós estamos entrando nessa questão de feminismo e machismo, porque isso pode ser trago na sua aula, tá ok? Então, olha, elas usam Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. Você vai ler lá, tá ok? Para a gente ganhar tempo. E elas alegam-se
elas alegam que as distinções culturais entre homens e mulheres, judeus e gregos, e escravos e libertos foram canceladas em Cristo. Consequentemente, não há mais necessidade das mulheres serem submissas ao seu próprio marido. Porque ali ele está dizendo que ele libertou todos os homens, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então elas falam, não, agora nós somos um só corpo, nós somos apenas um, não existe distinção. Então não tem mais esse negócio do marido ser sobre a mulher precisa ter que ser submissa. Não, está muito bem claro isso. Efésios 5 vai repetir a respeito de qual o papel da mulher, qual o papel do homem, e se Deus colocou homem e mulher, ele colocou homem e mulher com distinções, com coisas específicas para cada um, porque o homem e a mulher, ele faz parte da obra também redentora da humanidade. Existem em nós coisas que são exclusivas para mim, existem coisas que são exclusivas para a minha esposa. A esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, que nós acabamos de falar em Efésios capítulo 5, 22 e 24. E isso não é desonra, pois quanto mais a igreja obedece a Cristo, mais gloriosa ela é. Tá? O feminismo fragiliza a mulher, põe a família numa roda de colisão e ainda insurge-se contra Deus. Então, muito cuidado com isso. O feminismo ele está destruindo muito do que a Bíblia tem construído a respeito das famílias, a respeito da mulher e principalmente a respeito da autoridade do homem, tá? Então, professor, nós não temos tempo de ficar entrando muito nisso aqui, mas eu gostaria que você estivesse em oração e preparado para perguntas que possam estar vindo sobre a sua vida, tá? Então, veja bem a respeito disso. O ponto 2, ele vai falar sobre a verdadeira beleza, tá? Dentro do ponto 2, nós temos o perigo da vaidade, nós temos a verdadeira beleza e fala cobitar com entendimento. Então, a verdadeira beleza. Pedro orienta as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. A ênfase não está na proibição, mas no senso adequado de valores. Cuidado, pessoas usam o texto de 1 Pedro 3, 1 a 7, proibindo, tá? Proibindo mulheres de se arrumar ou de usar algum tipo de joia, algum tipo de roupa ou algum tipo de penteado. Não é isso que Pedro está falando. A ênfase não está na proibição, mas sim com o uso, com o cuidado no uso desses utensílios. A sua energia não pode estar inteiramente nisso. Tá? Pedro está orientando as mulheres cristãs a não colocarem toda a atenção nos adereços exteriores, mas cultivar a beleza interior. Ponto 3. O apóstolo estabelece um contraste entre o exterior e o interior. Enquanto penteados, joias e roupas caras existem para ser exibidos, o interior do coração não pode ser visto. É algo que precisa ser muito bem pontuado, essa questão. Porque aquilo que está aqui fora, você consegue ter uma visão, você consegue ver algumas coisas, mas o que está dentro do meu coração, apenas Cristo conhece, apenas Deus conhece. E o marido, o marido e a mulher, de acordo com os dias, com a vivência, vai descobrindo aquilo que está dentro do coração. E isso que está falando a respeito da verdadeira beleza não diz respeito apenas as mulheres. É bem verdade que as mulheres são mais vaidosas, as mulheres têm mais a tendência de se cuidar, mas isso diz respeito aos homens também. E é muito importante você pontuar isso com os meninos, porque ao mesmo tempo que a mulher ela pode correr o risco de colocar as suas forças todas no que é exterior, em roupas, em joias, na parte, no estereótipo, o homem também, em carros, em luxos, em celulares, em coisas que vão aparentar que ele tem algo que ele não tem. Tá? Então isso aqui não diz respeito apenas às mulheres, mas também aos homens. Pedro está escrevendo às mulheres, mas nós podemos aplicar isso também aos rapazes. Então, aplique isso com os jovens, dizendo que isso diz respeito a eles também. Esse cara, esse homem que está ali, ele precisa ser um homem de Deus, um rapaz de oração, alguém de caráter, alguém que não tenha desvio de caráter, um cara que tenha hombridade, que tenha trabalho, que seja trabalhador, que seja cuidadoso com a sua mãe, com o seu pai. Então não diz respeito apenas às mulheres. Da mesma maneira que as meninas precisam ser meninas idôneas, sábias, cuidadosas com o seu corpo, cuidadosas com o lar, cuidadosas com os seus pais também, diz respeito
tanto ao sexo masculino quanto o feminino. E algumas orientações para a beleza interna, né? Em vez de buscar apenas a beleza externa com penteados rebuscados, joias caras e roupas requintadas, a mulher cristã deve zelar pelo seu coração. Como eu falei, o coração mais cedo ou mais tarde ele será aberto. O esposo, o marido vai ter acesso àquilo que existe dentro do coração. E aí, só era capa, só era estereótipo, só eram roupas, só eram joias? Em vez de apenas tomar um banho de loja, a mulher cristã deve ser lavada e adornada pela palavra. Então é importante que a mulher tenha conhecimento, e aqui nós estamos falando para a mulher, mas, repito, não diz respeito apenas às mulheres, mas também aos homens. Em vez de valorizar apenas o que parece a mulher ou o homem cristão, deve priorizar o trajo incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Eu costumo falar para os meus jovens que ele vai, em 3 ou 4 meses, ele já consegue ter uma noção de como a moça é, de como o moço é. Então, com 3, 4 meses, você já vai entender se essa pessoa ela tem um espírito manso e tranquilo. Um espírito manso e tranquilo é melhor que vestes caras, joias raras e penteados rebuscados. O grande problema, que você precisa colocar isso muito claro para os seus jovens, é que essa última frase ela só é descoberta depois de 1 ano ou colocar alguns meses de casados. Eles descobrem que casamento não é sexo, casamento não é apenas você estar junto, casamento não é apenas o dinheiro que o outro tem, não é apenas a companhia do outro, mas existem coisas que são mais importantes do que isso. Que ouro, joias, os status ou até mesmo o sexo não vão conseguir comprar, que é caráter, que é vida com Deus, pessoas que foram realmente limpas pela palavra de Cristo. Então isso é muito importante abordar, tá? Vamos ao ponto 3, então ficou bem claro a verdadeira beleza, é isso que a Bíblia vai estar falando. O ponto 3, ele traz aqui a conduta do homem cristão, né? E olha só que legal essa frase de R.C. Sproul, diz que é mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo que o marido amar sua esposa como Cristo ama a igreja. É muito importante trazer isso aqui, porque até aqui parece que ficou muito carregado, colocamos muita carga sobre a mulher. Mas a carga que o homem, como um marido, ou um futuro marido, carrega, ela é muito grande, porque Paulo, ele vai levar, aqui Pedro, mas só que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai elevar o nível do casamento, ou a carga do homem, de uma maneira grandiosa. Ele vai dizer, olha, você precisa, homem, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja como? Dando a vida por ela. Muitos homens entram no casamento esperando que o casamento vai ser um posto de serviço, né? Onde a mulher vai cuidar dele, onde ele será bem servido, mas não. O casamento ele não é um posto de serviço, ele é um lugar onde o homem entra para servir, né? Eu costumo sempre, quando eu vou conversar com um casal, e eu coloco em perspectiva o papel da mulher e o papel do homem, com base em Efésios capítulo 5, né? Que Paulo vai dizer que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e que a mulher precisa respeitar o marido, né? Como a igreja respeita a Cristo. E eu pergunto para a moça, poxa, um homem que honra você, que te ama, que cuida de você como Cristo amou a igreja, você vai ter alguma dificuldade de ser submissa a esse homem? Então, a grande dificuldade das mulheres não é de ser submissa, é de se submeter a um homem que não é submisso a Deus. Então, se o homem for submisso a Deus e a missão que foi proposta a ele, a mulher dificilmente terá dificuldade de se submeter a ele. Jesus jamais abusou, tiranizou, explorou ou envergonhou a sua noiva. É justamente isso que eu estou falando. Jesus Cristo, ele teve cuidado, ele teve amor, ou melhor, ele tem amor, ele tem apreço por nós que somos a igreja dele. Esse é o papel do homem, é amar, é cuidar e, se preciso for, dar a vida em prol da sua noiva, tá? E eu vou passar aqui bem rapidinho 4 áreas de responsabilidade do marido. Primeiro,
cuidar da esposa e do lar. Cabe-lhe a responsabilidade principal de ser o provedor. Esse é o papel, não principal, mas primário do homem. Ele precisa ser o provedor do lar. Discernimento é fruto do conhecimento. Homem e mulher são dois universos distintos. Têm profundas diferenças físicas e emocionais. Então o homem precisa de discernimento, entender que a mulher que ele está casando, ou essa moça que ele está namorando, ela não é igual o amigo dele. Tem pensamento diferente, você não pode tratar ela da mesma maneira como você trata seus pais, como você trata o seu amigo, como você trata o seu cachorro. A mulher, ela é um ser extremamente diferente do homem. Precisa ter discernimento dos momentos certos e da maneira certa como você vai falar com ela. Ter consideração significa que o marido respeita os sentimentos, os desejos e a maneira de pensar da esposa. Ela pensa diferente, ela age diferente, ela se veste diferente, ela come coisas diferentes. São dois universos diferentes. Tenha consideração a respeito disso. E sacerdotes, se o marido falhar em amar, honrar e respeitar a sua mulher, tal comportamento interromperá suas orações, pois o suspiro da mulher maltratada se interpõe entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. E é exatamente isso que Pedro está falando. Olha, para que as suas orações não sejam impedidas, você precisa amar, você precisa cuidar e você precisa honrar a sua esposa. Então tá 4 áreas aí que você já pode colocar aí para o menino para ver se ele está disposto e disponível para cumprir isso. E da mesma maneira as meninas do outro lado cobrar esses caras para que eles venham ser homens e homens de verdade. A nossa conclusão, a Bíblia não diz ao marido para amar sua mulher apenas quando ela é submissa, nem diz à mulher para submeter-se ao marido apenas quando ele a ama, como Cristo ama a igreja. Isso independe da atitude do outro. Submeter e amar é uma questão de obediência a Deus. Então isso é muito importante você trazer para a sua classe e você falar, olha, é possível que você case com um homem, é possível que você case com uma mulher que não vai cumprir nada do que está ali em 1 Pedro 3, 1 a 7. É possível. É possível que esse jovem, que essa jovem se engane a ponto de entrar no casamento cego e entender que o padrão de homem e o padrão de mulher que está à sua frente não é o padrão que se encontra em 1 Pedro 3, 1 a 7 e nem em Efésios 5. Esse jovem, essa jovem está, e é muito importante você fazer essa pergunta, se eles estão dispostos a se submeter, a amar e a respeitar o seu cônjuge, independentemente se o cônjuge responder positivamente ao seu respeito, à sua submissão e ao seu amor. A Bíblia é categórica. Você precisa amar incondicionalmente, você precisa respeitar incondicionalmente, você precisa se sujeitar incondicionalmente. Período de namoro, período de noivado, a gente se submete a qualquer coisa, nós falamos para os nossos pais, para os nossos pastores, não, eu estou disposto a ir às últimas consequências, eu vou sofrer tudo. Mas quando nós caímos dentro de um casamento, quando temos um choque de realidade do dia a dia, nós realmente pensamos, será que essa mulher era a mulher de Deus para mim? Será que esse rapaz era o homem de Deus para mim? Então, alguns pontos precisam ficar, alguns pontos de interrogação precisam ser abertos na sua aula. Primeiro, esse rapaz, essa moça está disposto ou está disposta a ser esse padrão de homem, esse padrão de mulher, esse padrão de esposo, esse padrão de esposa? Esse é o primeiro ponto. Estão dispostos? Segundo, se existem casais de namorados aí no seu grupo de jovens, eles estão conseguindo ver esses pontos na vida do outro, porque esse tipo de coisa não precisa chegar no casamento para você ver se ela é submissa, se ele ama e te respeita. No namoro você já tem essa ideia já. E terceiro, você está disposta a entrar no casamento e entender que se essa pessoa não te responder positivamente ao que a Bíblia diz, você precisa amar e você precisa seguir até o fim da vida com essa pessoa? Então, é por isso que temos essa lição, para que cada um entenda o papel, cada um entenda o seu desempenho dentro do lar. É por isso que o nome da lição é Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Estão disponíveis? Estão dispostos? Então, ore junto com eles, peça a graça de Deus e também eu peço graça de Deus, misericórdia sobre a sua vida também, para que essa lição venha a ser uma lição abençoada
e que os seus jovens, que os seus alunos possam ser impactados por esses conselhos valiosos e que deles venham fluir vidas num casamento bem-sucedido e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles e da sua vida também. Que Deus abençoe você, uma boa aula, uma boa preparação de aula e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!